Hoje, o nosso acerto em cenários que a gente projetou, que a gente desenvolveu, está acima de 80%. Então, todos os clientes. Por que eu vou seguir alguém que não sabe o caminho? Esse estudo de futuro para ele pode construir a partir de uma diferenciação de mercado? A internet era a ferramenta, a IA é um agente. São coisas diferentes. O que a pessoa tem que ter para estudar futuro? Minimamente. Sabe o que é especular? Especular é imaginar com dados. Se você imagina sem dados, se chama criatividade. Seja muito bem-vindo a mais um Onboarding Podcast. Hoje, eu e você, vamos pensar o futuro. Você já viu que no início, na introdução, tem coisas muito interessantes que podem impactar o seu negócio. Então, assim, para você não perder este papo e já você ser grato já logo no início, se inscreve no canal, curte esse vídeo e espera, não compartilhe ainda porque você vai ver o conteúdo. E aí, na hora que valer a pena, você não vai esperar até chegar ao final. Falou, Vitão, falou comigo aqui, faz sentido pro meu negócio, aí você vai compartilhar com uma pessoa. Fechou? Eu estou com ele, que é um dos 50 maiores pensadores do Brasil sobre futuro. Falei bem, né? Augusto Carminati. Como é que você tá, meu irmão? Tô bem, meu amigo. Tudo jóia. Cara, nos falamos e gravamos podcast já há mais ou menos uns 3 anos. 3 ou 4 anos. Por aí. Tudo isso? Acho que já faz tudo isso. Já faz bastante tempo. Lembro que você tava com a camisa vermelha ainda social. Tava mesmo? Tava. Meu irmão, de 2023 para cá, o que você viu lá atrás, ou o que você estudou e analisou sobre futuros, que de fato está caminhando para o que você tinha estudado e analisado? Em muitas áreas, tem muita coisa. Foi muito abrangente agora, né? Acho que o fio condutor é ladeira abaixo, né? Que dá pra gente concluir. Sim. Tô brincando, mas muitas áreas, principalmente de cliente, assim, que a gente faz mais aprofundado. Perfeito. Então, né, consegue ter cenários mais bem desenvolvidos. E a gente chegou em todos os clientes que esse ano, inclusive, a gente fez que a gente faz o trabalho, faz o mapeamento, e aí depois, passando ali, dependendo do nível do mapeamento, tem mapeamento que a gente faz de 5 anos. Uhum. Hoje a gente recomenda fazer de menos que 5, porque a velocidade de mudança está muito maior. Legal. Por conta do avanço de tecnologia e diversas outras coisas, mas a gente tem até 3 anos, é o que a gente sugere hoje. Então, a gente fez, dali 3 anos, a gente entrega o relatório do, olha, isso procedeu, isso não procedeu. Legal. E hoje, o nosso acerto, por assim dizer, em cenários que a gente projetou, que a gente desenvolveu, está acima de 80%. Então, todos os clientes. Nenhum está abaixo de 80%. Bom, a gente estava falando aqui dos setores que você atende, é o agro. Principais, Principal é o agro, logística. Farmacêutica, tem bastante coisa também, né, área de tecnologia em geral sempre, porque é uma área mais mensurável. Perfeito. Também. Tem bastante coisa na área de biotecnologia, tem bastante também, tem procurado. Cara, mas é muito alta essa taxa de acerto. Porque assim, vamos lá, você que está assistindo a gente aqui, muito provavelmente, você vai ter a mesma dúvida que eu tinha, porque eu vou tirar ela aqui agora, então eu já não tenho mais no futuro que você está assistindo isso. Parece que não é palpável quando a gente fala de estudos de futuro. Uhum. É muito... não dá para tangibilizar, ou pelo menos parece que isso é um achismo, quando você fala de futuro. Então, assim, para a gente, de maneira bem prática, Augusto, a partir do que e como você tem esse resultado de 85% de acerto sobre os cenários? O principal garantidor desse nível de acerto é a quantidade de dados que a gente coloca no processo. Então, hoje, quando você vai para qualquer empresa que tem algum setor que está fazendo prospecção de dados ou está fazendo projeção de dados, ela sempre está focada nos dados dela própria. Então, você tem um financeiro ali fazendo projeção dos próprios dados, você tem alguém fazendo projeção para onde caminhar com a estratégia dela. Geralmente é quem está no estratégico. Só que ela foca somente em dados
do negócio dela, do mercado dela. Quando muito, expandindo um pouco para além da cadeia de mercado dela inteira, né? O que está mais próximo. Tá. E a gente tem um estudo da cadeia inteira do negócio da pessoa e baseada em vetores que não são exclusivamente da cadeia. Então, vou explicar para ficar mais fácil. Tá. Você imagina que você tem um negócio que você produz copo. Você é uma indústria de vender, de fazer e vender copos. E aí você quer entender se você vai ter demanda para isso ou não. E aí você vai buscar entender, olha, os meus números de mercado é que em 99 eu vendia tanto, em 2000 eu vendia tanto, 2001 eu vendia tanto. Você tem esses números, você faz uma projeção em linha reta. Perfeito. Tá? Isso é o que a maior parte das empresas fazem. Isso é o que a gente chama de estudo de passados. Porque o que você está fazendo é analisar somente dados passados. Exato. Né? Dos seus clientes, dos seus resultados, você está olhando para trás e fazendo uma projeção. E fazendo uma projeção. Perfeito. E aí a projeção tem a grande falha, né? Não estou dizendo que a projeção é... Nossa, não vamos fazer projeção. Acho ela necessária, mas ela tem uma grande falha que e eu dou sempre esse exemplo que fica muito claro para todo mundo. Eu tenho um filho de 5 anos. Esse meu filho, ele tem a altura que ele tem hoje. Com 1 ano de idade, ele tinha X de altura. Com 2 anos, ele tinha X ponto tanto. Com 3 anos... E assim, se eu pegar todos os dados dele passados de altura e fizer uma projeção, e eu fiz essa conta, eu cheguei à conclusão que com 12 anos ele vai ter 85 metros de altura. Eu fiz essa conta. E aí o que acontece? É uma projeção. Que a projeção é eu pegar o dado e esticar. Agora, a gente sabe que ele não vai ter 85 metros de altura. Ou pelo menos eu espero. Eu sei que seja o bebê jupiteriano do só Chaves. Se for, ele é maior que o Golias, cara. E aí o que a gente faz beleza, por que então que os dados estão mentindo com relação à idade dele? Porque eles não são os únicos dados que você tem que trazer. Você tem que observar todas as pessoas. Tem alguém de 85 metros? Você tem que observar dados biológicos. Enfim, e aí a gente sabe que... Mas então, aí que tá. Só para a gente, de fato, tangibilizar, né? Então, quando você fala do mercado, é essa projeção. E aí, quando você fala, tem que analisar os dados biológicos, tem alguém no mercado. E isso já, teoricamente, é o que não faz parte do mercado dele. Que não faz parte do nesse mercado exemplo dele. Que você trouxe do seu filho. Exatamente. Então, quando você vai para o dado biológico, de olhar, tem pessoas nesse tamanho, já não é um dado de mercado de projeção do mercado dele. Exato. É um dado de fora. Isso. Então, tem alguma outra anomalia. Então, são esses outros mercados que você também analisa para corroborar essa projeção que a empresa está fazendo. Nenhuma mudança acontece por conta de um fator só. Nenhuma mudança de mercado acontece por conta de um fator só. Em geral, cada um desses fatores está atrelado a 1 milhão de outros fatores. Né? Não 1 milhão necessariamente, mas a diversos outros vetores que estão ajudando a modificar aquilo. O que eu falo, e deixo inclusive como dica para quem quiser tentar fazer um trabalho desse em casa, se você vai fazer um trabalho de projeção de dados, então entenda primeiro a sua cadeia inteira. Eu estou vendendo vidro. Certo. Eu estou vendendo copo de vidro. Esse copo ele é fabricado com areia, com combustível, com as coisas que eu preciso. Perfeito. Da onde vem a areia, da onde vem o combustível? Ele vem de tal coisa. Beleza. Eu chegar na cadeia inteira de tudo que faz o meu produto existir e que faz ele ser demandado. A partir do momento que eu tenho mapeado a cadeia inteira, eu começo a mapear os vetores da cadeia, principalmente os commodities dela. Tá. Então vamos lá. O copo precisa... eu cheguei a cadeia inteira, lá no fim eu preciso de areia. Certo. Né? E a areia, ela é um commodity. Então, eu começo a entender as variações que o meu commodity vai ter. Eu já consigo entender variação de mercado de commodity, porque o que faz a variação do commodity não é somente o consumo. É a geopolítica, a economia, o consumo, a tecnologia. Então, eu tenho 1 milhão de fatores. Estou exagerando aqui no milhão. Não, mas um exemplo mesmo é a guerra do Estados Unidos e Irã. Né? Que, o petróleo, fechou lá. Então, petróleo é commodity para quase tudo, porque tudo depende de uma cadeia de transporte. Esse é um cenário. Então, aconteceu uma guerra lá, mudou o meu commodity aqui, minha matéria-prima mudou. Isso. Perfeito. Eu já consigo entender que vai ter alguma... eu vou afetar meu valor de cadeia em algum momento dela, de alguma forma. Perfeito. Então, eu já começo a pensar em possibilidades de cenários a partir daí. E é aí que entra a parte de futuros mesmo, não só o estudo de passados. Então, eu estou vendo os dados, mas eu começo a criar
as antecipações, os próximos cenários, e isso é muito influenciado por quem está fazendo o trabalho. Aí você vai falar, pô, mas é subjetivo isso? Não é subjetivo, mas é sensível. Da mesma forma que quando você vai fazer um planejamento estratégico e você tem duas pessoas fazendo o mesmo planejamento com os mesmos dados, vão chegar em estratégias diferentes. Perfeito. Então, isso influencia bastante quem é a pessoa. É bem influenciado pela pessoa que está fazendo esse trabalho. Isso. E vai te colocar os cenários todos ali. E o cenário você vai abrindo em leque. Você tem o cenário que é o projetado, que é esse do 85 metros de altura. O projetado, por quê? O dado é esse, se não mudar nada, vai ser isso aqui. Isso é um dado projetado. Certo. Mas, para além dele, eu tenho tudo que é muito provável. Não está projetado, mas é provável que aconteça. Então, isso é uma pontuação do cenário. Eu tenho tudo que é plausível. Já vou abrindo o leque. Ele sai do projetado, sai do que é provável, vai para o plausível. Já é, olha, se acontecer, não vou me espantar. E existe o que é possível. O possível é o leque aberto totalmente, e ele já está me mostrando uma série de coisas que são altamente até improváveis, mas não deixa de ser possível. Tá. Agora, eu preciso também estar ciente desses cenários também. Então, se a gente for usar, são os 4 P's que você olha, né? É o que é plausível. É o projetado. O provável. Plausível, possível. São principais. Perfeito. Você estando munido desses, você já consegue. Só que, para além disso, tem um desvio do leque, um desvio da tua linha aí, que é o preferível. E esse, ele vai no caminho oposto. Então, eu estou vendo todos esses cenários. Eu não preciso escolher o cenário que eu quero, mas eu vou determinar aquele cenário que eu quero que aconteça. Então, olha, frente a tudo isso, eu quero que em 2030 eu atinja determinada posição ou conquiste determinada inovação para o meu negócio, enfim, né, dentro do meu estratégico ali. Certo. Independente disso que está acontecendo. Tá, legal. Então, eu vou analisar o teu preferível e começar a fazer o que a gente chama de backcasting, vou de trás para frente. Então, olha, para ele acontecer aqui em 2030, então em 29 tem que estar assim, em 28 tem que estar assim, em 27 tem que estar assim, e a gente vem construindo. Só que em 27, a gente sabe que vai acontecer isso ou que está próximo de acontecer isso, então ele tem que fazer isso. Em 28, se acontece isso, então isso. Você vai e volta. Vai e volta. Esse é o backcasting, é a forma de chegar nos cenários preferíveis. Porque uma regra fundamental do estudo de futuros é o futuro nada mais é do que uma forma de comprometimento. É aquele cenário com o qual eu vou me comprometer e aquele que eu vou construir. Agora, se eu estou munido de inteligência antecipatória para isso, se eu estou munido de... Beleza, eu quero que aconteça esse e vou me comprometer com esse. Mas isso aqui vai me atrapalhar, isso aqui vai me ajudar, isso aqui vai me... É basicamente, assim, a pessoa que ela não tem nada disso, ela chega e fala assim, não, porque eu comecei a empreender agora, abri uma empresa, tenho um colaborador, mas eu quero em 2030 faturar 10 milhões. Uhum. Beleza, mas a partir do quê? Você não tem nem projeção, você não tem estudo de mercado. Aí é ilusão. Isso. Agora, a partir de um estudo que você faz, você entende, não é possível 10 milhões. Ou isso. É possível a partir disso. Ou é provável. É provável a partir disso. Aí você vem construindo. Gostei, você falou que o futuro nada mais é do que... Que uma forma de comprometimento. É isso. Mas basicamente é isso. Gostei disso, cara. É princípio fundamental dos seus futuros. E você falar isso depois dessa construção não se torna mais uma frase de efeito solta, porque parece uma frase de efeito solto. Frase de palestra. O teu futuro é o seu comprometimento. Ok, né? Seria uma frase solta, soaria muito como um charlatão, um coach, vamos dizer assim, que um empreendedor de palco, vamos colocar assim. Frase de palestra. Isso, mas a partir do momento que você constrói tudo isso, que você define o cenário preferível, aí de fato é um comprometimento de você levar a tua empresa, as ações dela para isso. Isso. Porque aí você tem o cenário, é uma estratégia. Perfeito. Né? Não é aquela ideia de eu quero, eu posso, eu consigo. Não é isso. Né? Não é solta, né? Não, é uma ideia de estratégia para chegar em algum cenário. As pessoas que você conversa, que você vende esse serviço, elas têm um pouquinho disso? Desse eu quero, eu posso, eu consigo? Olha... Elas confundem com isso? Não, isso exatamente não. Tá. Mas uma coisa que tem crescido muito... é quem procura a gente não para a parte de
desenvolvimento de cenários, dessa construção, mapeamento, enfim, nada disso, mas porque precisam de líderes alfabetizados em futuros. Quando eu falo alfabetizado em futuros, é porque a gente é alfabetizado em passado. Toda ciência que você estuda, ela é de passado. Ela é de onde você está lendo para trás. A gente, desde muito cedo, é tolhido de capacidades imaginativas para frente. Né? Eu falo para frente e para trás porque é uma visão nossa ocidental do que é passado e futuro. Mas não é todo mundo que vê assim. Tá bom. Mas é a forma como a gente se desenhou, a nossa sociedade, etc. Só que o líder, qualquer que seja o líder, de qualquer que seja o lugar, se é um líder político, se é um líder religioso, se é um líder um gerente de uma empresa, um líder de uma startup, o que seja, ele é alguém que a gente deposita confiança a partir do momento que a gente entende que ele tem visão. A gente cada vez o ser humano ele tende a seguir menos lideranças que não tem. Por que eu vou seguir alguém que não sabe o caminho? Essa é a premissa que a gente tem dentro da gente. Claro, eu preciso de outros valores. Justiça, né? Noção de... Mas o básico é isso, né? O básico é, o cara... Se eu estou... Um guia turístico, ele é um líder ali naquele momento. Automaticamente você sabe, o que ele falar é lei. Se ele fala para não colocar a mão, não bota. E nós vamos para lá. Eu vou guiar todo mundo... Né? Vou levar todo mundo tirar daqui, nós vamos andar 40 anos no deserto. Por que eu vou confiar? Porque eu estou tendo uma visão que você não está. Eu estou indo para um lugar que eu sei, porque eu tive essa visão, eu entendo, e nós vamos chegar em tal lugar. Então, ele já está com uma visão mais aberta a entender cenários. Isso, no geral. A gente confia em lideranças e a gente espera das lideranças que elas nos guiem para algum futuro. Perfeito. E hoje a gente tem uma deficiência muito grande de liderança nas empresas. Em geral, isso é... Liderança por si só, né? De gestão de pessoas. A básica. A básica, exato. E as pessoas, de fato, também não querem, né? Não estão buscando ser líderes e tal. E só que muitas empresas, as organizações que procuram a gente nesse sentido, são organizações que querem ter líderes fluentes em futuros, com essa habilidade. Visionários, pode-se dizer ou não? Ele pode ser uma pessoa fluente em futuros e visionária. Mas não necessariamente precisa ser um visionário. O visionário é mais aquela ideia da pessoa que nasceu com um dom ali e tal. Que consegue enxergar o que ninguém vê. É como criativo. Perfeito. Né? Agora, a habilidade em futuros ela é ensinável. Tanto que desde 2012, cara, a Unesco, né, a ONU através da Unesco, traz para as pessoas a alfabetização em futuros como uma das habilidades fundamentais para o século XXI. Porque num mundo cada vez mais instável, você falou de 3 anos para cá. De 3 anos para cá o mundo ficou mais estável ou mais instável? Instável. De 10 anos para cá, mais sempre. Se você pegar de sempre, a gente está entrando em cada vez mais instável, porque tem mais equação, tem mais número entrando na equação cada vez mais complexo e tal. E, então, num ambiente extremamente instável e muito rápido, muito volátil, né, a gente tende a precisar de pessoas que consigam entender caminhos entre sinais. E essas pessoas são pessoas... Se você é alfabetizado em futuro, você se torna uma dessas pessoas. Você pode nascer assim. Você pode ser uma pessoa visionária. Tem gente que é assim. Natural. Mas não é uma habilidade que não pode ser aprendida. Pode ser aprendida. É uma habilidade que você consegue ter capacidade de aprender e aplicar. Então, tem surgido bastante para treinamento de equipe, liderança média, principalmente. Isso é um braço do que você oferece também na sua empresa. Por conta dessa demanda. Não era, a princípio não era uma demanda. Não, inicialmente não. Eu sempre pensei, eu gosto da ideia de levar a alfabetização de futuros para as pessoas, já fazia isso, até voluntariamente, em vários programas e tal, mas começou a virar uma demanda mesmo, porque, olha, as empresas têm líderes que não lideram e que os liderados não confiam. E quando ele é alfabetizado em futuros, quando ele consegue manifestar essa habilidade, ele tende a ser um líder muito mais... com muito mais autoridade. Perfeito. Segurança também. Segurança. Augusto, cara, gostei pra caramba disso. O duro é aprender essa parada, né? Porque... Não é. Não é? Não é. Dá pra ensinar nós aqui agora? Só precisa esquecer tudo que você já aprendeu na vida. Reprogramação da mente, né? Vai. Mas cadê o negócio, os MIBs, né? Homem de preto, dá o clique na caneta? É porque, mas não é, eu brinco com isso, mas é porque a gente é treinado para não pensar futuro.
A gente é uma sociedade emergencialista. É porque, aí com a formação em psicologia, vou usar esse background agora, se a gente começar a pensar muito o futuro, fica ansioso. Ó, eu concordo que se você pensar sem essa habilidade, te dá ansiedade. Não, sim, de fato, as pessoas pensam sem a base. A pessoa pensa e se geralmente é tudo desgraça, né? Se não, perder, eu não me eximo disso, não. Não, então, nesse sentido, a gente dá uma segurada e fala assim, não quero pensar tanto lá na frente, porque, não quero ficar sofrendo. É algo nosso. Parece que a gente sempre pensa o negativo. Só que isso aí você se coloca à mercê de qualquer coisa. Exatamente. Não está munido de nada. Exatamente. Mas aí acredito que, de fato, né, com uma base do pensar o futuro, você não vai entrar nessa ansiedade maluca. Ó, eu te falo que é igual quem tem medo de avião. Tá. Meu caso. Eu tenho pânico de avião. Pânico. Assim, o meu é patológico. Ok. Mesmo. Eu vou, mas eu rezo uma semana antes, rezo durante, rezo depois, eu entro em torpor. É um negócio absurdo. Se der para ir de carro, melhor. Daqui até para o que der para ir de carro. Sai nadando, eu vou. Daqui para Angola. Não tem problema, mas avião para mim é um problema. Tá mas bom. eu vou. Tá bom. Vou, né? Não tem outra... Não, um remedinho sublingual... Não adianta nada. Ok. Mas o que eu faço? E por isso que eu comparo. Quando você está no avião, o que me dá isso no avião? E eu já fiz terapia, tudo que você imaginar. Hipnose e tal. Tudo o que tudo que é possível. Feng Shui, o que tiver eu fiz para não ter medo de avião, mas não adianta. Mas o que foi a conclusão, não só minha, mas de quem me tratou e tal. O meu medo está na minha falta absoluta de conhecimento de tudo que está acontecendo. Porque quando você está no avião, e a maior parte das pessoas que tem medo de avião é por isso, quando você está dentro do avião, você está à mercê de tudo e você não tem visão de nada. Você está à mercê do clima, da própria aeronave, da torre lá embaixo, do piloto, do passageiro com a bomba, de alguém lá embaixo com um míssil. É 1 milhão de coisas que estão acontecendo que você não enxerga nenhuma delas e você está à mercê de todas, a sua vida está na mão de todas elas ao mesmo tempo. Então, essa sensação de total cegueira que você está ali, ela te ajuda a criar essa ansiedade maior. Por isso que eu falo que quando você tem essa sensação do futuro também, você não está vendo. Puta, será que amanhã vai ter uma tecnologia que vai me substituir? Será que não sei o quê? E a gente começa a ficar assim, quando você começa a ser alfabetizado em futuros e a ter a visão, não a visão da coisa em si, olha, vai acontecer isso, porque não é isso, né? Quisera eu. Quando a gente fala de futuro, a gente acha que ter essa visão. Que acha saber qual que é o número Premonição, da Mega, né? Premonição. É o que a gente tem de visão do que é futuros. Mas quando você começa a ter essa fluência nesse tipo de habilidade, em ferramentas para isso, né? Em visão sistêmica das coisas, de saber ligar pontos, cara, você começa a ficar muito mais tranquilo porque você está mais preparado. E você está com uma visão maior das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Então, a tua tendência é diminuir a ansiedade um pouco. Diminuir ansiedade, diminuir medo também, né? De agir, posso ir para esse lado, posso tomar essa decisão. Eu acredito que as pessoas, de fato, elas têm medo, muitas vezes, de tomar decisões por não conseguir fazer essas conexões. Sim. Se eu fizer isso aqui, ou se... Eu falo que quando... eu sempre uso esse exemplo, as pessoas que me seguem já devem estar cansadas de ouvir. Quando eu pedi demissão do CLT, que eu trabalhava, prestava serviço e tal, eu pedi por um sentimento gigantesco de insatisfação comigo mesmo. Uhum. E falei, cara, não dá, tô me sentindo ruim pra caramba, tal. Pedi demissão, beleza. Por dentro, morrendo de medo, porque o que vai ser da minha vida agora? Uhum. Putz, tá... Beleza, passado 4 anos mais ou menos, montei uma empresa, saí da sociedade da empresa. Eu já não tive o medo que eu tive lá atrás. Por quê? Não, a gente já liga os pontos. Não, tem isso aqui para fazer, sigo por esse caminho, posso fazer isso. Teoricamente, a ansiedade diminui, o medo diminui, porque a gente passou a ter mais conhecimento das nossas capacidades e do que pode acontecer diante da situação que a gente está atualmente. De fato, isso faz muito sentido.
É muito louco. Quanto mais eu sei... Quanto mais eu sei, mais seguro eu fico. Tanto que... O que eu faço com relação ao avião? Só para fechar o assunto do avião. Perfeito. Eu estudo... Eu sei o áudio de todas as caixas pretas de avião que já caíram. Eu sei eu quase sei pilotar já. De tanto que eu... Se for no simulator ali, você pega umas horinhas. Eu entro no avião, coloco a foto do Lito. Aliás, cara que eu admiro muito está passando por uma dificuldade. Mas enfim, e aí, quanto mais eu sei, menos medo eu tenho. Então, tem muita gente que fala assim... Puta, que me vê assistindo vídeo de como que foi o desastre e tal, você fica assistindo isso e eu falo, cara, mas é o que me... Não é pelo desastre, por conhecer o que aconteceu no desastre. Para saber o quão difícil é isso acontecer. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Quanto mais eu sei, mais eu fico... É uma coisa patológica, claro. Sim. Mas mais eu consigo me policiar. É. Cara, e aí voltando para a parte das empresas que tem uma demanda de, precisamos de líderes que pensam o futuro. Deixa eu formular bem essa pergunta. Líderes e produto, viu? Produto e serviço também. Eu tenho tem acontecido bastante isso com relação a muita startup também. Como assim? Para startup é... Principalmente startup, Sim. Mas em geral, a empresa, quando está com área de inovação, novos produtos, novos serviços, eu quero inovar, quero não sei o quê. Tá. O que você vai fazer? Não, eu vou colocar tecnologia aqui. Preciso, virou... Tá. Tecnologia virou commodity. Virou um jargão também. Vamos colocar tecnologia nisso. Vamos pôr IA, e vira IA e tudo. E aí começa... Isso me dá ansiedade, assim, de tristeza, na verdade. A gente vai continuar aí. Só para eu pegar um gancho que eu lembrei, o Mirko Micali, você conhece? Conheço. Você falou de inteligência artificial. Eu lembrei de uma parte da palestra dele que me marcou muito. Mirko é meu amigão. Gente boa demais. Já veio aqui, inclusive, também. Ele fala na palestra dele que a IA é semelhante ao que aconteceu com a internet nos anos 2000, que é uma mudança de comportamento das pessoas. A IA, ela está vindo abranger uma fatia do mercado e está mudando, de fato, a forma como a gente trabalha, como a gente se comunica, como a gente estuda, como a gente trabalha, de fato, como a gente presta serviço. Tá em tudo. Ainda mais para quem é entusiasta nisso. Você acha que estudar o futuro também é uma maneira de você mudar o seu comportamento? Porque a sua relação com as coisas muda a partir do momento em que você sabe que as coisas vão mudar. E que tem muita coisa que a gente vê, e eu vou dizer na sociedade em geral, nem é só na tecnologia, que a gente tem muito receio e vê e teme que aquilo é para sempre, ou que é aquilo tudo que estão dizendo, ou que é não sei o quê. E que a gente tem plena ciência de que é completamente passageiro, ou é uma transição para outra fase, E aí você começa, beleza, é um momento que vai ser assim e teremos outro que pode ser até pior, mas assim não vai ficar. Ok. E para mim a IA, ela é uma forma de balizar, é uma das camadas onde a gente baliza isso, porque a IA, ela é de bastante diferente, e aí o Mirko vai ficar bravo comigo que eu discordei dele. Mas tá tudo bem, aí até ele ficar bravo, o que vai bater em nós aqui? Não é nada. Não, o Mirko ele tá fazendo jiu-jitsu, fiquei sabendo. Não sei, tô inventando. Mirko, pelo amor de Deus. Mas é que assim, eu acho que a IA não se compara ao que foi a internet. Para mim, ela é algo diferente disso. A internet era a ferramenta, a IA é um agente. São coisas diferentes. Tá. Ela depende da nossa gerência, a outra tende a não depender. E isso no sentido de que... Uma depende da nossa gerência, no caso, a internet. Ok. E a IA não depende da nossa gerência. Depende ainda. Claro. Tudo que você fizer falar com a IA, você tem que terminar com ainda depois. Porque ela é muito rápido, tudo que Está muda... Está em desenvolvimento, não é algo determinado. O que a IA promete ser, ela não entregou até hoje. Os tech brothers lá, que estão tentando vender para a gente uma ideia, eles precisam vender essa ideia porque eles precisam financiar a ideia deles. Claro. E dinheiro entrando para eles e saindo e nada retornando. Então, os investidores... É isso que todo mundo chama de bolha da IA. Perfeito. Não acho que isso vai acontecer da forma como estão profetizando, mas, enfim, existe essa ideia. Então, eles precisam falar que a IA faz muito mais do que ela faz hoje. Hoje, ela
Hoje sim eu consigo falar, pô, tem uma ferramenta, uma evolução da internet. Mas o que ela promete ser e o que ela tem potencial para ser, o futuro provável da IA é muito mais do que isso. É o que ela está prometendo. Se chegar no que ela está prometendo, ela deixa de ser comparável com a internet. No meu ponto de vista. Perfeito. Tá? Hoje, então, eu concordo comigo. É isso. Eu acho que ela é... Mudou o comportamento. Mudou o comportamento. Perfeito. Vai mudar muito mais. E vem mudando, tá? Indo e voltando. Tem gente que demite e depois recontrata. Porque demitiu baseado na promessa da IA, recontratou baseado na realidade da IA. Então, a IA ainda não é aquilo que ela promete, mas ela precisa prometer para garantir que os investidores continuem pagando. Para que ela continue desenvolvendo e chegar ao ápice que ela prometeu. Ao que ela prometeu. Fora a AGI, né? Que é a inteligência artificial geral. Que é então, tem essas profetizações enormes da tecnologia e que não existem ainda. Mas são promessas ou prováveis ou plausíveis que a gente tem que estar sempre atento. Perfeito. Voltando dos produtos, que a galera te contrata para também analisar o produto, se ele vai ser funcional lá na frente, se vale a pena investir tempo nele. Se vale a pena que a gente desenvolva esse produto, porque como que eu vou começar um negócio hoje? Ou como que eu vou começar um setor novo? Ou como que eu vou trazer uma tecnologia, embarcar uma tecnologia nova na minha empresa, sendo que eu estou vendo que as coisas estão ficando defasadas rápido demais, a toque de caixa. E isso, inclusive, foi estudo nosso. Lá na IMA a gente vem estudando isso, porque todas as formas de medir mercado que existem hoje são relacionadas a espaço. Então, você vai num pitch de qualquer startup, você vai ouvir qualquer investidor, ele vai falar, olha, o mercado hoje é 300 bilhões disso, mas com 1% disso eu tenho X milhões e não sei o quê. Beleza, isso é espaço. Esse é meu volume de mercado. Eu não sei a minha profundidade. Eu sei o que eu tenho na superfície, eu não sei o que tem para baixo. No sentido de eu sei medir espaço de mercado, eu não sei medir tempo de mercado. Me dá um exemplo palpável. De tempo? Esse produto que você está desenvolvendo hoje, ele tem um mercado de $1 bilhão por 2 anos. A profundidade é o tempo que ele tem. É o tempo. É o tempo de vida dele. Que depois ele fica obsoleto. Ele vai ficar obsoleto, ou porque tem muita coisa sendo... Ou ele vai ficar... ou ele não vai ser mais comportamentalmente desejável, não vai ter demanda. Então, o que a gente fez? A gente, como estudou isso, e foi uma dúvida que surgiu, porque ninguém mede tempo de mercado. É óbvio que não tem como ter uma precisão exata em cima disso. Mas já te dá um panorama de, vou entrar nisso, vou entrar nesse jogo, ainda mais para quem é investidor de startup. Te diminui risco, sim, te dá cenário. Sim. E aí a gente desenvolveu. Hoje você tem uma forma mais comum que a galera costuma usar, chama Tansanson. Você já ouviu falar? Tansanson é uma métrica de tamanho de mercado. Meu tamanho inteiro, meu tamanho se eu atingir meu ápice e meu tamanho direto. Então, o mercado de copo é esse bilhão no mundo inteiro, né? Aí o meu mercado de copo atingível é esse aqui, mas o meu direto hoje é esse aqui, é o Tansanson. O que a gente fez foi criar o Tansanson do tempo. Então a gente conseguiu metrificar, criar parâmetros de metrificação para entender a tua possibilidade de duração, o quanto a sua substituição é mais provável ou menos provável. De acordo com os avanços de tecnologia, com novas descobertas, com ciência, com pelo menos 12 vetores que a gente monitora diariamente. Augusto, cara, a gente está caminhando para um cenário, então, onde as empresas, eu ouço muito isso, que as empresas estão com poucas diferenciações. Não sei se você tem total razão, não precisa nem... não precisa esticar muito, contextualizar muito. Então, elas estão muito parecidas. Só as empresas? As pessoas também. As casas também. Os carros também. Tudo. A roupa. Tudo, exato. Nesse cenário, pensando o empresário, tá? O empresário que está assistindo a gente agora. Esse estudo de futuro para ele pode causar nele uma... Pode causar, não. Ele pode construir a partir disso uma diferenciação de mercado diante dos seus concorrentes? Totalmente. Algo que você entrega também, que você vende? Totalmente. Teve o caso da Copa, agora, recente, que eu não sei te falar se o que aconteceu foi de fato o que eu vi muita gente falando, que é todas as chuteiras... Tudo rosa. Tudo rosa. Tudo rosa.
E aí, até agora ninguém me explicou, mas eu já vi um monte de estudos relacionados a isso, dizendo que foi justamente porque um monte de gente fez estudos de passados, pegou os dados e virou, olha, a cor que mais... Eu vi o João Branco falando sobre isso, o ex-vice-presidente do McDonald's no Brasil. A cor que mais contrasta com o verde no gramado é o rosa, então... E aí, de repente, por quê? Porque a informação, os dados de passado, não sei o quê, isso é commodity. Todo mundo tem acesso. Você foi o bonitão que teve acesso e eu também. Então, todo mundo saiu com chuteira rosa, cara. Então, o que aconteceu? A gente chegou num ponto onde, como é commodity, ficou todo mundo igual. Se dado é commodity, se informação é commodity, vai continuar todo mundo igual. E tudo que você perguntar para a IA, ela vai te dar respostas baseadas em passado. É impossível ela te dar uma resposta baseada em especulação de futuro. E o termo é especulação mesmo, é design especulativo. E aí, onde você fala, como que eu me diferencio? Trazendo alguém para sua equipe, ou contratando a IMA, ou contratando a IMA para treinar a sua equipe, que seja... Pareceu o Jequiti falando agora. Jequiti, né? Que seja... Que seja alfabetizado em futuros. Se a pessoa ela tem essa habilidade, ela vai causar uma diferenciação no mercado. Vai. Porque, em primeiro momento, todo líder que não é alfabetizado em futuros, que está focado em passado, é o líder que vai fazer chuteira rosa. Porque ele vai ter o absoluto medo de fazer diferente. Porque os dados estão falando isso, ou não sei o quê. Aí vai ser uma aposta. Né? Tipo, vamos fazer diferente? Vamos fazer essa aposta? Aí pode ser que, de fato, dê muito bom. Aí a pessoa fala assim, gênio! Cara visionário! Mas foi sorte. Aí foi sorte. Então tudo bem, sorte é legal. Sim. Quando você tem. Mas é que você não consegue replicar isso. Aí que tá o ponto. O que eu tenho percebido, o que eu tenho pensado muito, e talvez tenho que mudar o meu modo de pensar também. O que eu olho hoje? Poxa, porque eu gosto de trabalhar certo. Uhum. Eu gosto de ser assertivo. Eu não gosto de ficar perdendo tempo. Isso me mata. Eu penso, qual que é o meu melhor cliente? Meu melhor cliente é isso. Mas aí, você falando isso, é o estudo passado, né? Meu melhor cliente é esse aqui. Ele tem essas características, ele tem esse tipo de comportamento. Então eu vou focar em clientes nesse sentido. Essa é uma maneira de eu pensar. Mas o que eu faço ali que causa o resultado X? Eu estou sempre analisando, de fato, o passado, né? Como é que... Como é que não, né? Quando eu tenho essa visão de futuro, uma análise de futuro... eu consigo agregar mais para o negócio do meu cliente, eu consigo agregar mais para o meu negócio e, consequentemente, construir algo sem estar baseado em achismo. Fala, é por esse caminho que eu quero seguir. Isso. É a partir disso aqui que eu quero seguir. Eu acho isso fantástico, cara, porque eu vejo muita gente se esforçando. E aí, no caso da chuteira rosa... E se esforçando para fazer igual. Exato. Para fazer igual, e aí o retorno que a pessoa vai ter é infinitamente menor do que a quantidade de tempo e energia que ela gastou naquilo. O que você me fala que é... O que a pessoa tem que ter para estudar futuro? Minimamente. Cara, vontade. Só. Não tem que ter. Óbvio, tem uma coisa que sempre que você estiver falando de especulação, quanto mais bagagem você tiver, melhor. Porque te ajuda. Por mais Quando você fala bagagem, a gente pode usar como referencial. Referencial, né? Porque te ajuda a especular. Especular, sabe o que é especular? Me fala. Especular é imaginar com dados. Se você imagina sem dados, isso se chama criatividade. Se você imagina com dados, aí você está especulando. Tá. Você está partindo de um princípio fático. Tá. Né? Então, quanto mais você traz volume, bagagem, referência... Vou fazer outra frase de palco agora. Não, mas é que aí tá embasado em conteúdo. Aí não parece que é de palco. Mas essa é muito de palco. Frase de palco de futuros, ó. Nada se repete, mas tudo se refere. Tá. Então, se você entender que quanto mais bagagem referencial você tiver, melhor, ótimo. Mas precisa ter? Não. Ponto 1. Porque referência hoje é commodity. Sim. Né? Temos acesso a internet, fontes infinitas de referência. Vai buscar. E aí, isso aí, quando você vê aquele artigo lindo lá no LinkedIn, às vezes até 30 mil fontes, ninguém leu.
essas 1000 fontes. Só que hoje a pessoa consegue usar essas fontes nos artigos porque é possível. Perfeito. Né? Porque a tecnologia permitiu. TCC, então, nem se fala. Aí você... A pessoa, citações e mais citações, mas essa pessoa ela não teve tempo de vida para buscar tudo isso, né? Então, 4 ou 5, gente. Então virou... Só que você aceita já também, né? Eu também. Ele virou commodity, né? Entrou para status quo. Beleza. Então, eu acho que o que eu sempre falei antes da IA era, cara, tudo é referência para os estudos futuros. Hoje eu já nem falo mais isso porque não precisa. Basta se ter vontade. O meu cliente é líder. A empresa que está comigo, ela é líder. O diretor, o gerente, o gestor, o estrategista dentro da empresa que está comigo é líder. Eu não tenho cliente que não é líder. Hoje é muito difícil que uma empresa que não busca a liderança me procure. Quando eu falo a liderança, é o destaque, seja uma empresa líder. Tanto que eu acho até que... não sei se eu posso citar alguns clientes. Fica à vontade, claro. Mas eu te falei dos mercados. Sim. Mas, por exemplo, DHL, líder do mercado mundial de tecnologia, cliente nosso. MSD, líder do mercado mundial de fármaco animal, cliente nosso. De fármaco em geral, eu acho. Citrosuco, líder do mercado mundial de suco laranja. Que mais de cliente de líder do mercado mundial? Bom, aí tem mercado, rede de supermercado mesmo, líderes mundiais ou europeus, mas nenhum cliente nosso não é líder ou não está buscando ser líder. E as pessoas dentro e quando eu falo isso, não é que tem que ser a maior do mundo. Tem que ser líder de mercado. É uma empresa que quer ser destaque por ser líder. Porque não tem como você ser uma empresa que traz para dentro de si inteligência antecipatória, ou seja, gestão da antecipação, e não ser pioneira, não ser líder, não estar na frente, não ser o puxa-fila. Então, todo cliente nosso, sendo ele empresa, sendo ele pessoas dentro das empresas, setores, diretores, enfim, que está com a gente é líder. E quem não está, não é. Então, quem que pode ser seu cliente hoje? Eu posso ser seu cliente hoje? Pode. Eu sou um empreendedor, trabalho prestando serviço. Pode e deve. Aí já fica muito forçado, eu acho. Calma. Eu acho que deve. Mas eu acho que empreendedor deve. Empreendedor deve. Porque ele está começando, ele vai criar alguma coisa. Minha cabeça está fritando aqui, irmão, já. Excelente. Ele tá criando, ele está começando alguma coisa. Então, é um caso que... O empreendedor, então, ele deve. De fato, ele está começando, ele não tem referencial, ou ele tem alguns referenciais ali que ele viu na internet, um cara que ele gosta. Beleza, pensando. Como é que a empresa tem que estar preparada para contratar a IMA? Por exemplo, Vitão, eu não consigo atender se a empresa tiver isso. Ou se a empresa estiver nesse estado, eu não consigo atender. Qual que é? Ou se tem esse estado que você não consegue atender a empresa? Eu não consigo atender a empresa... Parece que eu vou ser redundante, mas eu não consigo atender a empresa que não quer liderar. Que não tem essa ambição, pelo menos. Que não tem essa ambição ou que não tem essa vocação. Não tem como. Porque ela vai ser uma empresa que vai ficar desesperada por passado. E é natural que isso aconteça. 90% do mercado é assim. São empresas extremamente resistentes ao futuro, ou a futuros em geral. Aos dois. Ao futuro enquanto tempo e a futuros em geral enquanto habilidade. Essa resistência, se a empresa tiver... eu não quero nem fazer orçamento. É porque eu perder tempo. É perda de tempo. É perda de tempo. Então, a pessoa... Mas a maioria é assim, viu? A maioria é passado. E vai me busca a IMA como grandes empresas, líderes de mercado e... Puta, eu não sei se eu posso dar esse... Vou dar um exemplo que nem é do Brasil. Ok. O CTT, que é o Correio lá de Portugal, a gente fez um trabalho muito legal com eles, mas é uma empresa que buscou... A IMA fez esse trabalho, nem fui eu que atendi. Mas ele buscou a IMA como uma forma de... Até tem pessoas que chamam de futures washing. Traduz para mim. É um jeito de você parecer bonitinho, que parecer que você pensa em futuro, okay. parecer que você... Igual greenwashing, que é o termo... Quem fez esse termo...
Foi a Joyce, que ela é líder da Associação Brasileira de Futuristas. Tá. Ela criou esse termo, essa tese do Future Lógico, que eu acho ótima. É só Mas pra... quem me busca para isso, não busque. Tá ali, não, eles pensam no futuro. Na hora do vamos ver... Não, porque o que a gente... E a gente tem uma questão de relacionamento muito profunda com os clientes. Porque a gente entra no estratégico, né? Sim. Pô, Então, óbvio que vocês vão entrar no estratégico. Então é muito próximo. Então a gente tem um atendimento muito focado. E aí, quando isso não acontece... a gente não tem esse respaldo, a gente não consegue entregar o que a gente precisa entregar, a gente não vê a transformação que a gente quer ver. Porque é aquela ideia que a gente escuta do Walt Disney, né? Acho que funciona, que é tudo que você sonhar, você pode fazer, né? A gente não escuta isso? É mentira, obviamente. Mas tudo que foi feito... Você acabou de destruir o sonho... do Walt Disney? De muito empreendedor que tem essa frase como mantra. Então eu fiz um favor para a humanidade e para esse cara. Mas a verdade é que quando, né, a gente nasce, quem é empreendedor nasce com essa frase de se pode ser imaginado, pode ser criado, feito. Pode ser feito. E a verdade é um pouco o contrário disso, né? Nem tudo que pode ser imaginado pode ser feito, mas tudo que foi feito foi antes imaginado. Então, o caminho da transformação em qualquer lugar primeiro eu tenho que imaginar, depois eu tenho que compartilhar essa imaginação, depois eu tenho que criar conjuntamente isso, e até que eu chegue na transformação de fato. Tá. Mas todo o design, toda a especulação, tudo nasce da forma como E se a empresa não tem a visão suficiente, não é aberta para ter essa visão, então esquece, não vai haver transformação. O que... aí, trazendo de forma prática... Qual é o real impacto das análises de futuro que você faz? E aí a minha pergunta é, você também analisa o futuro de preço, de margem de produto, a profundidade do mercado? Eu já vi que você também já faz essa parte. Mas assim, se o cara hoje está aqui com X% de mercado, X% de margem no produto dele, você consegue trabalhar um cenário... qual que é o nome? Possível, provável. Previsto? Não. Projetado. Projetado não, é o outro, é o último que você falou, o quinto. O preferível. Preferível, isso. Você consegue também desenhar, por exemplo, o cara, tô aqui com minha empresa está com uma margem de, sei lá, X%, eu queria X,3. Você vai falar assim, não é possível, diante disso. Isso você também entrega para a pessoa, essa questão também do quanto ele pode vender, do quanto ele pode render e faturar? E entrar especificamente nisso é um pouco de plano de meta. Okay. É um refinamento do trabalho que eu fiz. A gente faz também, mas é um trabalho que nasce a partir de outro. Né? Ele não é ele nasce da presença de mercado que você vai dar para o teu cliente. Eu vou te dar um exemplo. Que dia 12 é... Enfim, daqui uma semana, mais ou menos, eu vou dar um treinamento para uma empresa que é líder de segmento aqui no Brasil de escova. Desde escova de dente a vassoura. É uma fábrica. E eu vou dar esse treinamento e eles querem entender o mercado deles. Primeiro que é o mais generalista. Eu quero ter uma visão de mercado, panorama atual, para depois pensar em cenários, etc. E a gente está vendo alguns números para eles que são interessantes. E talvez eles não estejam vendo isso. Exemplo, o tamanho de apartamento vem diminuindo consideravelmente. Não há mais espaço em apartamentos para guardar aquele volume imenso que a gente tinha antes em casa, né? De 15 vassouras, 12 rodo. Não é? Quem tem isso hoje? Não. Isso é uma mudança comportamental. Sim. Eu tenho que considerar isso para o meu mercado. Eles não estavam considerando. E eu estou levando isso para eles. Porque era um ponto cego. Por quê? Porque quando junta e você tem barba, eu tenho barba, um monte de gente, se juntar um monte de gordinho com barba aqui, a gente sentar para falar de cuidados com a pele, não sei o quê. A gente vai saber os nossos de barba, a gente vai ignorar completamente, ou talvez, né, o mais provável, é que a gente ignore a pessoa que raspa a barba.
E o cuidado diferente que ela tem que ter. Porque a gente vai acumular o meu ponto cego com o seu, que é o mesmo. Isso vai expandindo. Então, nas empresas, isso acontece muito. Essa que eu vou dar esse treinamento na semana que vem é justamente para falar isso. Olha, esse número você não está olhando. Você não está olhando que parte do teu produto, que é plástico, depende da cadeia do petróleo, que está sendo afetada e vai ser afetada muito mais num próximo, até o final desse ano, certamente. Então, isso vai influenciar no teu número. Mas na hora que eu chegar no número, falar, ó, você pode crescer para tanto, para tanto, para tanto, é um segundo trabalho. É um refinamento, de fato, do que você entrega. E aí eu me envolvo com quem faz plano de meta. Tá bom, que aí é o estratégico na veia também, que vai estar ali na empresa. Cara, o que acho que diante desse papo aqui, minha pergunta talvez não faça tanto sentido, mas provavelmente para um corte vai fazer. Mas o que a pessoa precisa entender, ou o que ela precisa saber para contratar os seus serviços? O que ela precisa saber? O que ela precisa saber? Falar assim, cara, eu preciso, a partir disso, eu preciso contratar o Augusto. Precisar, e aí não é para gerar demanda, porque a demanda existe, a pessoa não sabe que ela precisa. Mas precisar, todo mundo precisa. Isso é um ponto. Tá bom. Todas as empresas, e isso está crescendo muito, cada vez mais estão contratando equipes de foresighters, de futuristas, enfim, o nome que se dê para dentro da empresa, cada vez mais. Mas o que ela precisa para isso é, antes de qualquer coisa, entender que ela precisa. O que a gente tem hoje nos nossos números comerciais é as empresas sabem da dificuldade que elas têm de fazer uma gestão de futuros, de fazer uma gestão da antecipação, de fazer governança antecipada. Tudo é emergencialista para todo mundo. Mas elas não sabem que existe alguém que resolva isso para elas. Vou mudar minha pergunta. O que a pessoa, o que teu cliente, no caso, o teu possível cliente, ele está sentindo, é uma dor dele que você tá ali para resolver? Isso eu vou te responder. Melhorei, eu acho que a pergunta agora melhorei. A gente vai melhorando com o tempo aqui. A idade vai ajudando. Que isso? Mas, eu vou te responder com frases que eu escuto. Tá. Dos meus clientes. Aspas dos meus clientes mesmo. Primeiro ponto, estou perdido. Tá acontecendo muita coisa, a gente quer saber como resolver isso aí que está aí. Porque é assim que chega para mim. Eu falo, tá bom, vamos tomar um café. Isso, assim, é o primário, né? A pessoa fala, eu estou perdido, eu me sinto perdido. Eu tenho uma equipe... Isso quando é para falar de liderança, principalmente. A equipe está desmotivada, a equipe não enxerga, não tem perspectiva de permanência, porque não enxerga nos líderes a liderança que ela queria enxergar. Eu estou perdido com relação aos cenários, ao que vem para o mundo, né, ao que eu posso esperar do mundo, ao que eu devo entregar para o mundo, ao que a gente tem, para que lado a gente tem que ir. Isso, acho que a maior parte, inclusive, é o que vem. E tem um terceiro que eu escuto muito, que aí é principalmente quando me chama para palestra, e é outra, que é uma coisa mais... geralmente onde eu entro também, porque aí a pessoa nunca sabia que existia, passa a saber, aí começa a entender que precisa. Mas quando me chamam para palestra, eu sempre escuto isso, ou alguma variação disso, que eu queria dar uma sacudida, queria trazer umas coisas novas, uns insights. Eu falo, tá... Então, porque todo palestrante que vai fala a mesma coisa. E... É que ele está olhando para o passado. Porque ele está falando... Eles estão olhando para o passado. E aí eu falo, ele vai continuar falando a mesma coisa. Porque aí ele viu que um fez sucesso... Mais um palestrante de chuteira rosa aqui nessa bagaça. É isso. E eu não. Eu só vou com meu sapatinho branco. Mas é isso. Esses 3 caminhos eu escuto muito. Augusto, por que você não está milionário, cara? Por que falou que eu não tô? Sou herdeiro. Cara, mas eu quero estar. O que você. Eu tô brincando porque você não tá melhor, mas, cara, por que tu tá com tempo pra vir gravar podcast ainda? Porque eu adoro isso. Ok. Não, porque eu pergunto porque, cara, demanda. As pessoas, elas precisam disso, cara. Essas empresas precisam disso. Eu preciso chegar em mais pessoas também. Porque minha questão comercial na IMA hoje, ela é exatamente... A gente está nesse ponto. Né? Agora, falando de empresário para empresário aqui.
A gente tem uma equipe excelente. Isso demorou muito para conseguir montar. Você imagina que é uma expertise que não é fácil de ser compreendida muitas vezes. Você precisa ensinar a tua equipe, aí a tua equipe precisa vender também. É um processo. E as empresas, elas ainda, claro, são resistentes a... Não, mas espera aí, vamos devagar. Então, todas as contratações são longas, tem um período longo. Quando é contratação maior, assim, tal. E existe o fato de que é muito novo. Eu sou muito pioneiro nessa área. Aqui no interior, totalmente. Mas no Brasil, estou entre os 50. Os 50, os 50 maiores pensadores. E também entre quem empreendeu nessa área. Sim. Né? Que não é, porque tem grandes pensadores dessa área, tem grandes futuristas no Brasil que estão indo para outras áreas e que, puta, eu adoro todas, se eu pudesse, estaria em outras também. Mas, a área que tu escolheu é empreender. Do empreender. Ah, tá, perfeito. Aí eu vim para isso. E palestra, enfim, que é onde eu também consigo falar com muita gente. Né? Como chama? Quando a gente vai pregando a palavra? Evangelizando sobre essa habilidade, sobre essas ferramentas. Porque é tudo muito ferramental, é tudo muito prático. Você não é você é um futurista do bem. Você não é aquele cara que vende o caos para poder... Não seria tão mais fácil. Porque o apocalipse é a coisa que mais... vende, urgência, cara. Mais vende. Ô, Augusto, quando a gente fala, você falou assim, pô, eu preciso melhorar mais a minha marketing, vamos dizer assim, essa parte de expandir isso que você está... Qual que é a tua dificuldade hoje em relação a isso? Eu acho que chegar em mais pessoas ainda é algo que eu não tenho... Né? Topo de funil, para mim, ainda é um desafio. É um meio, né? Parece que meio. Você não consegue... Mas é que assim, a gente falou até antes de começar uma coisa que eu acho que é um ponto importante. Tem grandes empresas de consultoria e etc., que hoje são empresas focadas em venda, que tem uma estrutura de venda muito grande, né? E a gente, o tempo todo, até pela natureza do meu tipo de consultoria, a gente focou em estrutura de entrega. Então, a gente acabou... claro, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, já era uma visão nossa... Porque até numa entrevista recente eu falei sobre isso. A gente nunca quis ser uma empresa rápida, nunca quis ser uma empresa que vai se tornar bilionária. Milionária a gente quer. Mas bilionária a gente nunca teve essa... Nunca foi uma pretensão da IME enquanto consultoria. Não quero ser uma KPMG, não é isso. Mas a gente sempre quis ser o que a gente entende que de fato funciona com consultoria... Porque consultoria é muito difícil você encontrar uma empresa que contratou uma consultoria e que falou que está plenamente satisfeita. É muito difícil. E a rotatividade é imensa, né? Então, a gente quis criar um modelo que a gente... Eu tenho cliente de 6 anos que está comigo até hoje. Ou seja, eu criei um relacionamento dentro de um modelo muito próprio que é de permanência e que é de construção e eu só estou lá porque estou entregando o resultado mesmo. Uhum. Então, a gente quis muito focar nisso. Então, agora é um momento para começar também a focar numa área comercial que a gente não focou tanto. Porque as empresas que a gente vê hoje como consultoria e que muita gente contrata porque o comercial é hiper agressivo, e ele é agressivo por isso mesmo, porque ele precisa vender. Porque como ele não está entregando, ele está perdendo esses clientes. Então, ele precisa vender de novo. E vender, e vender, e vender. A gente não focou nisso. A gente focou em entregar. Quem é meu cliente e está ultra satisfeito. Então, assim, a gente buscou essa ideia de focar nessa parte de entrega antes da parte de venda mesmo. Essa máquina de venda. Isso foi pensado olhando para o futuro? Isso foi pensado olhando para o futuro. A gente é uma empresa que busca legado. A gente busca... como eu falei, eu nunca quis ser uma empresa rápida. Enquanto a gente fala de unicórnio, não sei o quê, a gente quis ser uma empresa... Tem até um termo para isso, a empresa é elefante. Sem piada. Desculpa. Mas são empresas que andam em manada, que criam ecossistemas, que ajudam... sabe, que vai ter vai perpetuar. Vai perpetuar, tem uma velocidade... Não esquece de nada, tem uma velocidade muito menor, é muito mais resiliente. Então, a gente, hoje, o ano que vem, a IMA completa 10 anos. Não é fácil uma consultoria, ainda mais na nossa área, completar 10 anos.
no Brasil. Quando você fala das consultorias de ter uma rotatividade muito grande, elas não permanecerem nas empresas e a maioria das empresas reclamarem disso, é por essa falta dessa entrega do que é vendido? Basicamente é por isso? Ou por uma entrega não próxima. A gente quis criar proximidade. Ok. De estar, de fato, presente no cliente, respirando e vivendo o cliente. De fato, isso não dá escala, né? Não dá escala. Eu falo porque, bom, eu tenho uma consultoria dentro do Sistema Clube de cultura, processos e lideranças ali, e eu tô ali toda semana. Uhum. E eu escolhi a proximidade. Aí, de fato, nessa proximidade, você demanda mais tempo desse cliente. Sim. E isso, de fato, ele tem que ser uma escolha. Tem que ser uma escolha. Tem que ser uma escolha. Então, quem falou que tem que ser escalável para ser bom? Ou para dar certo? Essa é uma visão que nem é brasileira. É verdade. A gente importou isso aí enlatadamente e acha que é isso que a gente fala porque todo mundo fala e o negócio bom é um negócio que escala. Não é. Não é um caminho absoluto. O Pinguim é um negócio bom aqui em Ribeirão Preto? É um negócio bom. Porra, tá desde 39. É? Ele é escalável? Ele tem uma loja. Não é uma rede. Sim. Mas os caminhos que colocam na cabeça do empreendedor é isso. Você tem que ter um negócio escalável para você ter mais tempo e ganhar dinheiro dormindo. Não é? Tem quem acredita. Exato. Augusto, cara, excelente falar contigo, cara. Gosto muito de conversar contigo. Também infelizmente, 1 horinha já passou, cara. Já? Já passou 1 hora, olha o relógio ali, ó. Cara, muito bom falar contigo. Provavelmente vou te chamar pra gente tomar mais café e não vai nem ser gravado, porque é muito bom falar disso. Né? Claro, que aí a gente pode falar com os nomes que a gente quer falar aqui, que a gente dá um aqui, ó. E claro que eu vou fazer algumas perguntas que você não vai poder fazer pra ele depois desse episódio, infelizmente. Mas você pode. As pessoas podem mandar pergunta? Pode. Não, aí pode mandar no comentário, né? E depois se você quiser entrar no episódio... Não! Tá. Susto. No vídeo. Tá. Depois você vê o link lá, os comentários, responde. Por quê? A galera que perguntar aqui, fizer a pergunta no comentário, é possível lead pra você. Que aí se interessou no produto e aí você já aqui, ó, comercial, vai pra dentro. Maravilha. Pra gente finalizar, Augusto, olha pra essa câmera bonita aqui agora e eu quero que você, fale algo, não vou nem falar algo pro futuro, mas algo de valor pros empresários que estão assistindo a gente. Eu acho que o primeiro ponto pro empresário é tentar parar de adivinhar, usar método para pensar a gestão de futuro dele. Não pensar só numa gestão emergencial, não pensar só numa gestão de passado, mas passar a pensar em como ele está criando a governança para o futuro da empresa dele. Se ele fez uma empresa para durar pouco, não tem nem sentido que ele tenha feito uma empresa. Ser eterno também ninguém vai. Mas a gente tem que pensar no quanto a gente quer durar e no quanto a gente quer liderar enquanto isso. E não ser mais um commodity. Então, num mundo que está muito fácil a gente virar commodity. Porque está parecendo que ser commodity... Não é que está parecendo ser commodity. Na verdade, o que está parecendo é que eu estou sendo muito esperto por estar utilizando algo que está todo mundo utilizando também. E essa sensação tem que acabar, porque você está ficando igual, e ficar igual em mercado que você tem que ser diferente é declarar a tua desistência. Acho que é isso. Caraca, irmão. Caraca, irmão. Nossa! Mas é como eu vejo. É como eu vejo a IMA, é como eu trato a IMA, como eu trato meus clientes. Cara, mas é sensacional, pô. Nossa, Nossa! Seguinte, ó. Eu acredito que já no meio do episódio você compartilhou essa bagaça aqui, irmão. Se tu não compartilhou, tu assistiu errado. Tu assistiu muito errado. Então, ó, aproveita agora, se inscreve no canal se não é inscrito, curte esse vídeo, compartilha ele com um empresário. Um empresário que precisa desse conteúdo. E você vai lá nas redes sociais do Augusto, que inclusive já apareceu aqui, mas também está na descrição deste episódio. Clica lá, site da IMA também tem. Tem. Me manda que vai estar aqui na descrição também, para conhecer a empresa, para conhecer o negócio do Augusto, para acompanhá-lo nas redes sociais também. Tá criando conteúdo, Augusto? Bem pouco. Vamos melhorar isso também, então. Porque muita gente precisa saber disso. Então, ó, eu vejo você... Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado demais. Junto, irmão. Eu vejo você no próximo Onboarding Podcast.